Fala, gente boa, beleza? Nós estamos começando agora o nosso primeiro podcast. Você que nos acompanha ou no Spotify ou no YouTube. Para a galera que acompanha no YouTube, decidi fazer também. Aqui fica só forma de áudio, nosso podcast, e também a turma do Spotify. Você pode baixar. Vou deixar o link aqui na descrição para você que assiste no Spotify, e para você que está acompanhando pelo YouTube, vou deixar o link de um e do outro aqui. Hoje vai ser show de bola, eu estou com duas feras aqui comigo. Nós viemos aqui para um final de semana aqui em Nova Viçosa para uma conferência. Estou com dois mestres aqui do meu lado, o pastor Roberto Wagner, meu amigo pastor Beto, e também o pastor Hugo. E nosso tema hoje nós vamos falar um pouco sobre o cristão e a universidade, os desafios de estudar em uma escola pública, sendo cristão em uma universidade e manter a fé. Bom, talvez esse seja o seu desafio, ou se não for, eu sei que vai ser de alguém próximo e perto de você. Nós estamos conversando um monte de assunto aqui. Eu decidi então gravar isso aqui e vai ser nosso tema e nossa conversa e vai ser legal. Você acompanha pelo Spotify, você pode aí se inscrever aí para você poder ter mais conteúdos, e também se você acompanha aqui pelo YouTube, também não esquece de se inscrever, deixar seu gostei e compartilhar, que isso já ajuda demais. Então vai ser nosso tema, nosso bate-papo toda segunda-feira no YouTube, e quinta-feira, meio-dia, tem vídeo por aqui, e também um podcast, pode acompanhar também nas redes sociais, deixar o link aqui dos feras aqui também comigo aqui. Bom, já deixar aqui grato, nós estamos conversando um final de semana inteiro aqui em Nova Viçosa, e aproveitamos aqui à noite, bater um papo com as feras aqui. Então mandar um alô aqui, pastor Roberto Wagner, Beto, e também Hugo. E aí, gente boa, como é que tá esses dias aqui em Nova Viçosa? Muito estressante? Muito estressante. Você não tá vendo, mas nós estamos aqui de frente pra praia, o barulho das ondas, o clima muito bom aqui. Então vai ser gostoso falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante hoje. É um assunto relevante, que está na mídia hoje, é muito falado e precisa ser falado também no meio evangélico, porque o número de pessoas, de jovens entrando na universidade é muito grande. E nós precisamos preparar essa geração para encarar, né, esse grande desafio, que é sair cheio de fé, ou com a fé que entrou na universidade, porque uma grande maioria, quando entra na faculdade ou na universidade, principalmente pública, e fazendo humanas, então, para sair crente, dá trabalho, tem um grande desafio, e nós queremos bater um papo sobre isso, sobre os grandes desafios. Vai ser bom. Mestre Hugo. É isso aí, meu amigo, é isso aí. Vamos tentar compartilhar um pouco aí das experiências desse tempo, né? Eu e o Beto, nós, os dois, estamos no processo de licenciatura. Cremos em Deus que um dia nós vamos acabar, em nome de Jesus, porque na universidade pública você sabe que entra, mas não sabe quando sai. Boa! Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso, tentar compartilhar um pouco das experiências, né? Acredito que vai ser muito edificante. Boa, me conta aí. Bom, você estava falando essa questão agora há pouco a gente estava conversando aqui sobre essa questão do que o desafio do camarada é sair com a mesma fé que entrou, e aí vem o nosso grande desafio. Então nós estamos aqui, o que você consegue ver que é o ápice, assim, por que é tão difícil o camarada sair crente da universidade? Existem alguns fatores a ser apontados aí quando você traz esse apontamento, né? O primeiro deles é o seguinte: quais são os fundamentos que esse cristão, esse jovem cristão tem quando ele adentra a faculdade, né? Como é a sua formação de fato, quais são suas bases na fé, suas convicções. Será que de fato ele conhece a sua religiosidade? Será que ele tem toda a base, todo o conteúdo? Será que ele de fato ele sabe o que é ser evangélico ou o que é ser protestante, o que isso significa? Ele conhece os pensadores da fé, né? E a outra coisa a observar, pelo que eu vejo, é a questão do plano orquestrado para desconstruir o pensamento judaico-cristão. Ou seja,
nós percebemos de forma clara que a ideologia de esquerda, ela domina a universidade, e ela tem um objetivo claro de desconstruir essa imagem, né, toda a estrutura judaico-cristã da vida dos jovens. Acho que o grande problema também, se a gente observar, começa dentro de casa, né? Já começa por aí. A criança, né, ela nasce e ela é entregue para a visão de esquerda. Então, na verdade, quando ela vai entrar na universidade, ela já bebeu dessa fonte lá atrás. Ela não se perde na universidade. Na verdade, a criança ela vem se perdendo durante o tempo. Nós sabemos que a ideologia esquerdista ela dá o checkmate na universidade. Muda, transforma todo adolescente, todo jovem, mas desde criança, por falta de cuidado dos pais, já vão embutindo na cabeça das crianças a visão de esquerda e tira a visão bíblica. É por isso que a Bíblia fala para ensinar a criança no caminho que se deve andar. Então, o primeiro erro, o erro que nós cometemos é de início dentro da família. Dentro da família, os pais entregam o filho para a creche, quando chega da creche não observa nada, e depois entrega para a escola pública, onde os professores são esquerdistas. Um professor que exalta Che Guevara, Paulo Freire, em um dos seus livros, e ele era cristão, né, se dizia ser cristão, ele compara Che Guevara com amor. E quem é comparado com amor na visão cristã é o próprio Cristo. É uma pessoa. É uma pessoa. E Deus é amor, né? A Trindade. E quando ele compara Che Guevara e ele usa essa palavra, porque Paulo Freire sabe o poder da palavra, ele usa essa palavra, ele compara Che Guevara ao líder do cristianismo, ao Filho de Deus, a Deus. Então você vai vendo que essas coisas vão sendo implantadas na cabeça da criança desde cedo, né? Nós estamos na universidade, nós não estamos na parte de pedagogia, embora nós temos matérias sobre pedagogia, e sabemos que é 100% da grade baseado em Paulo Freire. Para quê? Para entrar lá na escola pública, pegar a criança desde suas primeiras idades ali, né? Quando ela vai lidar com a educação, e já começa dali. Então eu acho que o erro, o desvio dos nossos jovens já começa dali, e os pais se deixam levar por isso. Os pais, eles não ensinam os seus filhos. Começa por aí. Depois nós vamos falar mais à frente o erro da igreja. E bom, e já comentando sobre isso aqui, a gente estava falando agora há pouco, antes de começar nosso podcast aqui, exatamente sobre isso. O público evangélico, o público cristão lê muito pouco. E nós lemos livros evangélicos, cristãos, muito lindos, que levantam a fé, mas a gente não consegue despertar um senso crítico na criança, não lê livro de política, não lê um clássico, não lê nada disso. Então a criança, ou melhor, ele é estimulado a ler só coisas de fé. Aí quando o cara chega na universidade, o primeiro choque de realidade, ou o primeiro que contesta a fé dele, ele toma uma sapatada e ele começa a duvidar se de verdade ele é crente mesmo. É isso ou eu tô falando besteira? É isso aí. É justamente isso. E você colocando essa questão sobre enfrentamentos dentro da universidade, a gente percebe o seguinte, que esse espaço ele se faz para ser intolerante. Por mais que o discurso que rodeia a universidade é um discurso onde preza, entre muitas aspas, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, você percebe que esse espaço é um espaço de uma visão. E quem não se adequa, quem não se prepara, quem não está na forma ou no molde predeterminado, ele é rechaçado, né? Então, eu vejo que o cristão, o jovem cristão, ele precisa estar preparado para o embate, né? Nós viemos aí agora da reforma protestante dos últimos dias, e eu acredito que os evangélicos têm perdido a essência do coração protestante, a essência de não negar a fé, a essência de dizer a verdade, né? Como
uma das frases da reforma diz, né? A paz se possível, mas a verdade sempre, entende? Então acredito isso. Nós precisamos aprender a ensinar os nossos jovens a ser mais protestantes, a ter um coração protestante que se posiciona, né? Que haja essa ampla exposição de ideias e não apenas uma visão única, né? Que domina e que não suporta outras. E tá faltando gente que se posiciona hoje, hein, mestre? Tá faltando gente demais que se posicione, que tome partido, que sai de cima do muro. Eu lembro que nós fizemos uma transmissão uma vez, você falou do murismo. Eu nem conhecia essa palavra, mas o murismo é um negócio que o povo tem ficado, que é cômodo, é confortável e é gostoso. Aí, pegando um gancho no que tu falou, tem essa questão de que o cara chega querendo uma tribo, e quando ele se posiciona pela fé e poucos são da fé ali, ele não encontra a tribo dele, então ele vai se adaptar à tribo que pega ele para criar. E aí nós temos na universidade várias tribos que pegam o camarada para criar e faz esse camarada um militante em potencial. É isso mesmo, eu ia falar sobre isso mesmo, sobre a questão tribal, porque o jovem ele quer ser aceito, né? O jovem nós já lidamos com jovens na igreja, todos nós já fomos líderes de jovens, nós percebemos que eles são tribais, eles são por turma. E o que aconteceu comigo na universidade? Bom, quando eu entrei para a universidade pública, eu percebi que logo quando eu cheguei, todo mundo me aceitou muito bem. Quando eu mudei de sala, né, mudei de turma, todo mundo me aceitou muito bem. E eu fazia os seminários por pregar, então eu falava muito bem em público. Então eu comecei a ser aceito nos grupos. Mas quando descobriram a minha posição de conservador, de pastor, apresentar sempre um seminário de uma forma diferente, apresentando o outro lado, eu já percebi que eu comecei a ser excluído de alguns grupos, a ponto de chegar e apresentar o seminário sozinho, porque ninguém queria ficar comigo. Por quê? Porque sabia que se eu pegasse tal matéria ou tal assunto, eles não queriam estar comigo, porque sabia da minha visão conservadora, ou seja, vai deixando você de canto. Teve um seminário agora que eu e o pastor Hugo, nós estávamos na mesma sala e foi fazendo os grupos e sobrou nós dois, porque sabiam da nossa posição, ou seja, exatamente. Se ele não entrasse na sala, eu faria sozinho, se ele estivesse em outra sala, ele também faria sozinho. Então, o que vai acontecendo com a juventude e com os nossos adolescentes que entram na universidade? Eles vão sendo colocados de lado. É isso aí. Eles saem dos grupinhos, e aí o que acontece? Ou ele se molda da forma dos grupinhos para ser aceito, ou então eles são excluídos. E os jovens de hoje não querem ser excluídos. Por quê? Porque eles não têm definido o que é Deus, eles não têm bem definido a questão de família, eles não têm bem definido quem eles são de verdade. Então eles vão para lá e viram massa de manobra, não é isso? Exatamente. Há uma segregação visível. Quando você tem de fato um posicionamento cristão e você defende valores como direito à vida, como o direito à liberdade, principalmente religiosa, quando você se declara de fato cristão e principalmente protestante, você percebe isso, uma visão estereotipada que colocam sobre você e te segregam, te marginalizam, te deixam à margem de tudo, né? Então, isso é o primeiro estágio. Quando percebe que você não se dobra ou não se curva, começa-se ali um processo de desligamento, ou como as pessoas têm dito hoje, né, de bloqueio, cancelamento, exatamente, onde você é cancelado dos pontos de fala, cancelado nas próprias discussões dentro da sala, cancelado em vários fatores, né? Eu lembro dessa semana, eu vi um professor em um espaço público que deu aula para mim e ele me viu, eu cumprimentei e ele fingiu que não me viu porque
eu tenho um posicionamento diferente do dele. Ou seja, ele, de certa forma... A que ponto nós chegamos, hein? A que ponto chegamos. Mas é isso que acontece. O discurso oposto é o fascismo, é o fascista, é o intolerante. Só que eles caem no discurso, né? Eles caem no discurso. O discurso não se sustenta. Aqueles que pregam a tolerância são os intolerantes. Ô, mestre, eu queria te perguntar sobre essa questão do posicionamento da pessoa. Nós temos visto aí, acabamos de ver aqui, o Mário de Souza, que era um camarada que ele foi linchado na rede social, ou melhor, ele foi demitido do clube, e um posicionamento totalmente intolerante. Mas depois nós vimos as muitas manifestações de apoio em cima desse camarada. Agora, nosso meio não é meio covarde, porque ele espera alguém dar a cara a tapa, como foi na Reforma Protestante que nós estávamos conversando, ele espera alguém se levantar, um Lutero se levantar, para depois aquele monte falar assim, eu apoio também. Não é meio covarde? Mega covarde, às vezes solitário demais. Eu acredito que o pensamento conservador, ele precisa ser mais articulado, ele precisa ser mais metódico, porque a nossa sociedade, ela é conservadora, ou seja, é o pensamento da maioria, é o pensamento da grande parte da população, mas é um pensamento da maioria que é suprimido por uma minoria. Eu acredito que a situação do Maurício aí, o último fato ocorrido, veio para trazer um pouco dessa realidade. Eu acredito que esses fatos vão começar a ser mais recorrentes, né? Porque a voz começa a ecoar. Tem gente que não aceita certas coisas, tem gente que tem um posicionamento diferente. Ou seja, eu acredito que isso vai ser mais natural daqui para frente. Eu acredito que as pessoas têm se levantado para se posicionar e tem estimulado a outras pessoas que pensam da mesma forma a se posicionarem também. A gente dá para perceber que a esquerda, ela é barulhenta. Ela faz barulho. A minoria faz barulho, né? Barulho. E os conservadores estão acordando agora para essa questão de fazer barulho, de colocar a cara a tapa. Mas assim, nós vemos pouco no Brasil surgindo, também no mundo surgindo. Na verdade, surgem depois de apanhar tanto. Na verdade, são reativos, né? Eles não vão para o campo da ação. Na verdade, os conservadores reagem, né? E não agem. Então, talvez esse é o grande problema do conservador. Até dentro da universidade, tanto também na sociedade, como o Hugo falou. A sociedade brasileira hoje, ela é conservadora. O homem e a mulher, a família que mora no interior, que está ali e às vezes não se preocupa tanto com essas coisas, você perguntar para eles e você ouvi-los, é uma pessoa conservadora. Família, é o homem que vai trabalhar, é a mãe que sustenta, ali que cria os seus filhos, é ultraconservador. É verdade. Só que é um povo que não é barulhento, é silencioso. Nós temos hoje a questão do homeschooling, né? Que tá crescendo aí, vindo com algumas... Tô vendo alguns aí, como o Mocelin, que se levantou aí agora, poder falar sobre a homeschooling e batendo de frente, como um bom método. E aí, o que vocês acham sobre essa questão dessa educação da homeschooling? Eu, particularmente, vejo como dois lados de uma moeda, né? Mas a parte mais importante, eu acredito que a que mais precisa ser enfatizada é dar essa opção para quem deseja tê-la, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, o meio universitário tem sido um campo de desconstrução de tudo aquilo que um pai, uma mãe tem feito para com seus filhos. E esse novo método, ou essa plataforma que tenta se adaptar para nós, aqui novo para nós, né, para nossa realidade, é uma saída
para essa realidade, né? Aonde eu tenho mais autonomia para poder passar os princípios para o meu filho e a minha filha. Bom, eu, por exemplo, daqui a um tempo penso em ter um herdeiro, mas eu me preocupo muito com a formação, com a educação dele, né? E por conhecer o sistema educacional e o poder que uma cabeça pensante e preparada tem para desfazer aquilo que foi construído, isso me assusta um pouco. E essa ferramenta, com certeza, abre o meu coração e mostra um caminho de esperança. Bom, já fica aqui, viu, Thaís, a esposa do Hugo, já fica aqui, ó, já tá vindo um herdeiro, ele tá falando aqui, já que é um herdeiro, então, por favor, providenciem logo aí, hein? Uma outra coisa que eu tava pensando foi a questão nós demos aula, eu e o Beto demos aula no Colégio da Polícia Militar, e nós vimos o quão dividido era, né? Entrava muitos professores com a ideologia de esquerda, e depois saíam os professores, vinham os policiais totalmente de direita. Então cada um puxava a brasa para sua sardinha e no meio ficava jovens ali de 14 anos, 15 anos, 16 anos, naquele fogo cruzado. Aí entrava alguém e perguntava: e aí, você é o quê? Como se direita e esquerda definisse como você é Lula ou Bolsonaro? E aí nós víamos o quão pressionador é esse ambiente para a cabeça do jovem. Minha pergunta aqui é: como é que a gente faz para poder tentar ajudar essa juventude para ele não ser uma massa de manobra na mão de uma universidade? Parte dos pais, o primeiro passo, né? Os pais, ele é primordial para que o filho não se perca quando entrar na universidade. Na verdade, a Bíblia já dá o caminho, né? A Bíblia já aponta para isso, do pai, né, ensinar o filho o caminho que isso é judaico-cristão, né? Então, o primeiro passo é o pai ensinar o filho, né? E aí tem a grande parcela da igreja também. A igreja, ele precisa preparar os seus jovens, os seus adolescentes, eles precisam equipar, e aí vai a grande crítica à igreja evangélica brasileira. Aí vai a grande crítica aos púlpitos brasileiros, porque não preparam esses jovens e adolescentes para esse debate. Como eu já disse, a guerra que nós estamos travando hoje não é pegar em armas. A arma violenta hoje são as pessoas que estão por detrás de um perfil, são as pessoas lá dentro da universidade, é a universidade em si. E nós não estamos preparando essa juventude para lidar com essas coisas. É verdade. É o que fala, às vezes pega Rodrigo Mussolini fala muito que o pastor de jovem, às vezes a única coisa que tem na cabeça é gel. E é verdade. Você não vê a questão dos jovens serem preparados. Aquela ideia de teologia é para pastor. Na verdade, antigamente teologia não era nem para pastor, né? Uhum. Teologia era coisa do diabo. Era o diabo que sentava nos seminários teológicos e tinha aula de teologia, né? Exatamente. Mas aquela questão teológica, aquela questão de preparar os nossos alunos, aquela questão que nós estamos falando aqui no começo, apresentar livros literários para esses jovens e adolescentes e mostrar para eles que no campo religioso existem grandes filósofos. Existe Agostinho, São Tomás de Aquino. É verdade. Você pega o filósofo e mais filósofo, teorias e mais teorias, cientistas e mais cientistas que eram intelectuais e eram cristãos. Na verdade, na universidade desaparece. Citam esses homens, mas não citam que eles são cristãos. E quando você fala sobre essa questão, Beto, me vem à cabeça algumas coisas. E a primeira delas é o seguinte, que a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender é que é uma batalha. A guerra hoje não está caracterizada de forma visível, não são armas nas mãos, mas há uma grande batalha que acontece. E nessa batalha, eu acredito que duas coisas são muito importantes. A primeira delas é aquele princípio que você que conhece mais da filosofia vai saber melhor, mas é o conhece a ti mesmo, né?
Eu acredito que precisa ter o conhece a ti mesmo, conhece a tua fé, conhece quem tu é, conhece o que é o protestantismo, conhece o que é o cristianismo, de fato, o verdadeiro cristianismo. Mas um outro princípio também, que eu acredito que é o que mais negligenciamos, é o princípio do conhece o teu inimigo, né? A arte da guerra, exatamente. A arte da guerra vai bater em cima disso, e eu acredito que é uma das nossas falhas, né? Nós às vezes escondemos dos nossos filhos, dos nossos discípulos, das pessoas que estão próximas da gente, as faces do inimigo, né? Então ele tem toda a articulação, todo o trabalho para quando chegar, bater de frente. Esses dois princípios, conhece-te a ti mesmo e conhece o teu inimigo, precisa estar diante dos nossos jovens. Isso mesmo. Você vai para dentro da universidade, e eu costumo falar que se nós não prepararmos nossos jovens e adolescentes, em 5 minutos de aula, ele se afasta de Deus. A fé dele é desconstruída. O primeiro livro que ele pegar, que o professor apresentar, porque a primeira ideia é intelectual, só temos intelectuais de esquerda, só temos intelectuais, mas aí você vai para a grande literatura e você vai perceber que os grandes intelectuais, na verdade, eram cristãos. Uhum. Os cientistas, os grandes cientistas das grandes descobertas, eram cristãos. Uhum. E você vai para dentro das literaturas de Dante, você vai para a literatura de Machado de Assis, você vai para a literatura desses grandes homens da literatura, você vai ver lá dentro citando versículos bíblicos, citando os princípios bíblicos, e você vai mergulhando nesse mundo e você vai percebendo que o lado cristão é o lado que traz consigo conceitos, princípios que vai te ajudar o que o Hugo falou, conhecer a ti mesmo. Porque o que desconstrói na universidade? Não, você não é isso. Você pode ser o que você quer. Uhum. Você, na verdade, hoje tá tão feio esse negócio que estão começando a desconstruir dentro como eu falei, dentro da escola pública, dentro da creche, né? Nem se para chegar na universidade. Não. Na verdade, na gramática, eles estão tentando mudar a gramática, porque mudou a linguagem. O que faz parte da cultura? A linguagem na verdade, a linguagem faz parte da cultura. A cultura surge em seu grande esplendor através da linguagem. Através da linguagem. Quando o ser humano começa a se comunicar entre si, surge a cultura. E por que eles querem mudar a gramática? Porque mudando a gramática, ele muda a cultura. Mudou a cultura, ele muda o ser humano. Mudou o ser humano, muda o mundo. É boa. E aí nós estamos, como o Hugo falou, nós não conhecemos o nosso inimigo. Aí fazemos graça de algo que é sério. Você lembra quando sair o primeiro beijo homossexual na TV? Não saiu. Uhum. Mas ele estava preparando para aquele tempo? Não, estava agora. E o Maurício foi cancelado, voltando por se posicionar de um super-homem. Uhum. Então, ser bi. Eu me lembro que essa questão de... Nós estamos lidando com o inimigo, né? Nosso inimigo, ele tem uma mente milenar. Nós não podemos descartar a questão espiritual. Satanás, nosso inimigo, tem uma mente milenar. Teve por trás dos maiores pensadores. E aí é um erro nosso como cristão achar que nossos 5 minutos de oração todo dia, em nossos 3 capítulos da Bíblia, para quem lê todo dia, é um grande negócio. Nós vamos conseguir acabar com o nosso inimigo. Muito pelo contrário, nós precisamos de Jesus, com certeza. Agora, a gente pode estudar muita coisa. Eu vejo, por exemplo, essa questão que você citou aí. Nós tivemos aí na história, eu me lembro daquela novela, se eu não me engano foi Indomado o nome dela, que teve um personagem de mulheres, do homossexualismo, foi tão rejeitado pela população que, se eu não me engano, não me falha a memória, o autor teve que matar a personagem. Aí anos depois nós tivemos aí a novela América, que teve a famosa cena do beijo gay, que ela foi gravada, mas não foi ao ar, que foi censurada, que, se eu não me engano, era o vaqueiro Zeca, que foi interpretado por aquele bonitão lá dos olhos verdes, lá que tem um de Noronha, esqueci o nome dele, mas foi censurado. Mas depois, o que aconteceu? Sorrateiramente, Satanás começou a soltar isso.
a primeiro foi regurgitado, foi tão horroroso, depois foi esperado, todo mundo ficou assim, vai lançar ou não vai, e depois foi desejado essa questão do beijo gay. Então, assim, é muito comum e muito natural, mas isso não nasceu aqui, foi sendo plantado há muito tempo atrás, até que a população estava desejando. Nosso inimigo tem uma mente milenar e nós precisamos acordar para isso. É isso, mestre? Desse jeito. Algo que a gente não pode negligenciar. Bruno Galhaço, lembrei o nome dele. Achei que era o Hugo Galhaço, mas não era não, os olhos azuis. Mas algo que nós como cristãos não podemos negligenciar é isso, a questão da espiritualidade, né? O nosso inimigo não tem pressa para colocar o seu plano em prática. Ele tem todo o tempo do mundo para isso, né? E o que a gente percebe é essa ação. Mas o que eu vejo de mais importante está no fato do jovem ter a sua espiritualidade bem definida, porque quando ele experimenta de Deus, ele tem convicções em Deus, ele consegue vencer esses desafios que a universidade vai impor para ele. Então, a fé, ela não é apenas teórica, mas ela é prática, né? E diante desse embate, que também é espiritual, nós precisamos também ter uma fé forte, uma fé fundamentada não apenas na teoria, mas em experiências vivas com o nosso Senhor. Forte. Questão do âmbito da espiritualidade, nós precisamos... Por quê? Porque nós seremos atacados a todo momento. Eu lembro de uma professora que estávamos em várias cidades na região, escolhendo no voto quem seriam os conselheiros tutelares da cidade. E ela não morava na mesma cidade, mas ela vinha e dava aula. Na nossa cidade ela morava em outra. E eu lembro muito bem ela falando que ela fez uma campanha, juntou uma galera, juntou professores e influentes da sociedade da cidade dela, para não eleger conselheiros tutelares cristãos. Uau! Para quê? Para que fossem escolhidas pessoas neutras, né? É isso que eles falam, né? Pessoas neutras. Ou seja, e nós sabemos que na sociedade ninguém é neutro. Não existe. Não existe neutralidade. E ela coloca isso, por quê? Ela fala porque um conselheiro tutelar cristão, quando ele vai atender uma criança que está passando por um problema, ele vai levar ideia cristã ou ideias cristãs para o atendimento. E ela queria alguém neutro. Mas não tem ninguém neutro. Na verdade, o que ela queria? Que a ideia da religião dela ou do ateísmo entrasse ali, né? Na verdade, era o que ela queria. E ela se posicionou dentro da sala de aula de certa forma que deixou-nos constrangidos. E ela começou a falar, E eu lembro de uma fala dela dentro da sala de aula. Ela falou que o maior lavador de dinheiro do país era a igreja. Olha o ponto que ela queria chegar. Ela começou com o conselheiro tutelar, que não tinha nada a ver com a aula dela, para chegar para dizer que a igreja era a maior lavadora de dinheiro do país, porque não pagava imposto. Só que a questão é o seguinte: a igreja, ela tem leis que o defendem. E a minha resposta para ela foi: de lavagem de dinheiro, a esquerda entende muito bem. Então, por isso vocês têm bagagem para falar. Mas entenda, se você não tem um nível de espiritualidade, se você não conhece a si mesmo, você fala, é verdade.
o meu pastor é ladrão, na minha igreja há lavagem de dinheiro. Bem que eu desconfiava. Entendeu? Porque eu não tenho nível, meu nível de espiritualidade, conhecimento de Deus, conhecimento dos líderes religiosos, da mente de Deus, de quem eu sou, é tão raso que 5 minutos de universidade a pessoa desconstruiu. Eu via cristão se rendendo ao livro de Gordon Childe, um livro que você pegar é uma piada, mas a professora apresentava ele como o grande intelectual austríaco, que a propaganda do produto é o cara que fala sobre essa época, e ele é o cara, mas aquele livro é livro de comédia. E a gente tem que... Você já percebeu que a esquerda te acusa, e não é quem te acusa que tem que provar, é você que é o acusado que tem que provar que não é. E isso na lei não existe. Então, sabemos quem somos, tem uma espiritualidade bem formada, ela vai nos dar base para bater de frente. Porque só se vence isso batendo de frente. Calado, nós não vamos vencer. Nós perdemos muito tempo, né? Calados. Bom, é isso que eu queria falar aqui agora. Deixa eu só fazer uma propaganda aqui. Você que tá nos acompanhando por aqui, tá bom? Quer seja no YouTube, no Spotify, já se inscreva aí, já deixe seu gostei, compartilhe, tanto no Spotify quanto no YouTube. Você não está vendo, mas nós estamos aqui bem próximo da praia, tá aqui o barulho das ondas, tomando um energético aqui. E nós estamos gravando isso aqui, show de bola, para trazer um conteúdo exatamente por causa disso. Você chegar a essa posição ou nesse pensamento de se irritar com os nossos pregadores de hoje, porque muitos deles não querem se posicionar. Tá aqui o motivo, um dos porquês que eu quis fazer um podcast ou algumas outras coisas, porque só pregar é muito lindo e maravilhoso, mas eu tô pensando e vendo que muitos preferem em cima do muro. Fica ali, ele é meia pedra, meio tijolo. Então tá aqui um campo aberto, a gente fala aqui, quem gosta, gosta, quem não gosta, procura o que gosta e vai para outro canto, mas quem gosta, além de não só pregação, mas pontos de vista. Inclusive nós vamos começar uma série aqui de podcast para a próxima semana, falando sobre as igrejas do Apocalipse. É uma questão que nós já vamos tratar, não é uma pregação, é uma conversa sobre esse assunto. Você acha que isso tem faltado mais em nosso meio? Homens e mulheres de Deus que se posicionem de verdade e saiam de cima do muro em nome de Jesus? Com certeza, com certeza. Primeiro veio da cultura que já foi colocada em nosso meio, né? Que a política é do diabo, e realmente tornou do diabo, porque só entrou gente do diabo lá, só fez lei que o diabo queria, e graças a Deus, mesmo assim se levantou uma geração que defendeu muitas pautas lá. É isso que nós temos que entender. Se hoje eu, como pastor, posso dizer que eu não quero casar, qualquer pessoa, seja hétero ou homo, eu tenho a liberdade de falar isso porque teve alguém que segurou a lei. Uma canetada lá pode mudar o meu jeito de pastorear, pode mudar o jeito de você que está me ouvindo de cultuar, de se posicionar, de até contratar quem vai dar aula para o seu filho, ou até de contratar de alguém que vai limpar a sua casa. Olhar seus filhos. Quem vai olhar seus filhos. Exatamente. Então a gente vê isso acontecer. E a questão é que o que deve ficar bem entendido na cabeça do pastor, de qualquer líder religioso, é: não defenda pessoas, defenda valores. Porque se você defender pessoa, você pode acabar se arrependendo. Porque pessoas são falhas. Verdade. Agora você precisa defender valores e princípios. Eu não vou encontrar nenhum político, nunca encontrei um político que defendia todos os valores que eu penso e todos os princípios que eu penso como verdade. Não vai ter e não vai existir. Sempre vai ter alguma área de tal político que ele pensa de um jeito e eu penso de outro, até porque nós somos seres humanos diferentes uns dos outros. Mas quando eu me posiciono, eu sempre olho qual desses aqui defende mais os valores e os princípios que eu acho correto. E entre estes que não são perfeitos, eu vou escolher o que melhor vai defender o que eu entendo como cosmovisão, né? A visão de mundo. E eu acho que nós temos que defender isso, não pessoas. Nunca
se posicione politicamente por pessoa, mas por valores e princípios. E lembre-se também, nós precisamos lembrar, não existe ninguém perfeito. Então, quem mais se aproximar das suas ideias, quem mais defende suas ideias, quem durante sua história política mais defendeu as ideias que você pensa como verdade, vai por esse caminho. Agora, o grande erro de alguns líderes religiosos hoje é que ele defende pessoas. E o grande erro de alguns líderes religiosos é que ficam em cima do muro. Isso. E aí os seus valores e princípios são abalados lá. E ele tem os seus valores e princípios, mas não expõe. Não expõe pra igreja, não expõe pra ninguém. E depois vai cobrar o quê? É isso aí. Você não pode ser cobrado de algo que você não lutou por ele. Você não pode ser cobrado. Você que tá me ouvindo agora, brasileiro, você não pode cobrar algo de alguém ou algo que você não lutou por ele, que você não arregaçou as mangas e partiu pra cima. Então não cobre que o Brasil esteja melhor, que as universidades estejam melhor, se você não arregaçou a manga e partiu para cima para tentar melhorar o Brasil, tentar melhorar a sua igreja, tentar melhorar a sua casa, tentar melhorar a universidade. Não adianta. E é isso que acontece com os líderes religiosos hoje. Eles reclamam de púlpito, mas não partem para o campo da ação para tentar melhorar o Brasil. É verdade, Betão. Uau! Quando você percebe que a teologia da neutralidade tomou conta dos ministros, você compreende essa escassez de referência, né? A gente percebe, por exemplo, diante de tantas situações que acontecem no cenário nacional, líderes religiosos, líderes evangélicos que deveriam se posicionar, não fazem por conta dessa suposta teologia da neutralidade, que tenta agradar a todos, que tenta ser conciliadora com tudo. Mas eu acredito que é isso que você falou. Quando abraçamos os princípios, as bases, os fundamentos do cristianismo, a gente consegue entrar e sair de qualquer ambiente, de qualquer situação, sem negar a fé e sem colocar em xeque o propósito de Deus para a vida da sociedade. Então, precisamos vencer isso. Precisamos vencer essas ideias da teologia da neutralidade. Precisamos aprender a nos posicionar com base nos nossos princípios e valores. É boa! Fica aí a nossa resenha em cima desse assunto. Quando eu encontro esses mestres aqui, a conversa aqui é para mais de hora. Nós estamos chegando aqui ao final. Você que vai nos ouvir aí no trabalho, qualquer que seja aí, você que vai estar ouvindo no dia do lançamento aqui, ou vai ouvir depois, tira um tempo para você poder ouvir todos os outros podcasts, porque é muito importante. Isso aqui é conhecimento. Para de só ficar querendo ouvir o Pastor do Amor, para de só ficar ouvindo a música bonita. Escuta gente que pensa, lê livro bom, agrega coisa e valores aí à sua fé aí, para você poder enriquecer e chegar muito mais além. Bom, nós vamos chegando por aqui, vamos despedindo aqui. Mas tem vídeo no YouTube, tem um monte de playlist aqui no Spotify, tem um monte de lugar. Então acompanhe, fique por dentro, fique ligado. Eu quero agradecer aqui os dois mestres, obrigado ao Hugo e Beto, dois camaradas excepcionais, obrigadíssimo. E aqui eu quero deixar para vocês uma fala final para a galera, para a gente poder terminar aqui. É isso aí, pessoal. Primeiramente agradecer o espaço, um espaço de posicionamento, um espaço de expressão da prática cristã e da fé cristã, né? E uma última palavra que eu deixo para vocês é o seguinte: posicionem-se com base nos princípios, nos valores da palavra de Deus, que é inerrante, infalível. E não se esqueça, você nunca vai agradar todo mundo, afinal de contas, você não é chocolate. Valeu, Vitor. Valeu, Hugo. Foi bom estar com vocês nesse bate-papo. Muito interessante, muito pertinente para esse tempo. Quero dar um conselho para você. Estude, leia livros, corra atrás de estudo. Lembre-se que você precisa se posicionar, você precisa ir à luta pelo Brasil melhor.
Nós temos um país tão rico, um povo tão lindo, gente da gente. E nós não podemos deixar que esse país sucumba, que os nossos jovens e adolescentes se percam, a geração se perca inteira. Nós precisamos ir à luta. Então você, jovem e adolescente que está me ouvindo, acompanhe esse canal, procure temas interessantes, procure livros, indicações. Então vá atrás, lute por um Brasil melhor, para que nós possamos ainda assim ver com os nossos próprios olhos um Brasil rico em conhecimento, um Brasil rico financeiramente, economicamente. Queremos ver um Brasil rico em espiritualidade. E não depende só de mim, depende de você, depende de nós. Mas começa com você. Quer mudar o mundo? Mude primeiro sua cabeça. Boa. Vamos ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou, pela sua audiência e paciência em nos ouvir. Amei nosso escritório novo na beira da praia. E estamos ficando por aqui. Abraço, gente boa. Valeu. Fique com Deus, os mestres aí. Muito obrigado. Abraço. Valeu. E fui!